Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Seminário de Física Aplicada com Acelerador de Partícula. Nesse mês nós temos o prazer de receber o professor Walter Waldman, da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. O professor Walter, ele é formado em Química pela Universidade de Campinas, tem mestrado e doutorado também em Química pela mesma universidade, e tem um trabalho bastante interessante de monitoramento ambiental de micro e nanoplásticos, que eu pedi para ele nos apresentar, porque é bastante interessante. A gente tem a intenção de desenvolver trabalhos conjuntos em medidas envolvendo o PIXI e o feixe externo do LANF, então eu acredito que vai ser bastante rico para o grupo entender a pesquisa do professor Walter. Walter, muito obrigado por ter aceito o convite e participar da nossa série de seminários, e a palavra é sua. Peço ao pessoal que feche as câmeras e os microfones e, na hora de fazer perguntas, que abram novamente. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo. Agradeço o convite. É realmente uma honra. Vamos lá, então. Detecção de microplásticos em tecidos biológicos. Então, eu vou começar com uma introduçãozinha. Deixa eu falar um pouquinho do histórico. Uma coisa interessante do... Eu não sei se vocês vão ouvir, eu acho que não. Eu tenho uma ceninha aqui do filme Sabrina, de 1954. Vocês não ouvem, né? Não. Não, ok. Eu vou tirar o som aqui e vou relatando. Então, tem um cara que entra numa reunião da companhia aqui, aí ele chama o irmão dele, que ele tá bravo, aí o irmão dele vai apresentar a ele uma peça, um material novo, milagroso. E esse cara é o Humphrey Bogart, para quem não conhece. E aí ele dá um tiro e não quebra. Aí ele tira, mostra pro irmão, pô, aqui ó, indestrutível. Aí essa parte é a que eu mais gosto. Aí ele pede para a secretária ligar para o governador e pedir uma bazuca, que ele quer testar com a bazuca. Aí ele pega aí a peça, aí pede um isqueiro, aí ele vai lá embaixo, queima, fala que não fica preto, que não queima, não pega chama. Aí ele pega e pede para o irmão experimentar. Me adiantei. Pede para o irmão experimentar, reclama, vai lá e experimenta. Aí ele, ué, é doce? E essa é uma coisa muito importante nessa parte aqui. O Humphrey Bogart quer que o irmão case com uma moça que é herdeira de um grande fazendeiro da América Central que planta cana, porque justamente o polímero é feito de cana. Porque no início do mundo dos plásticos, no início da era dos plásticos, havia graças a um químico negro norte-americano, George Carver, que fez muita coisa com amendoim. Ele tinha uma série de termoplásticos baseados em óleos vegetais, e aí ele e outros pesquisadores, mas ele foi o mais relevante. E nos carros daquela época, por exemplo, tinha muito termofixo baseado em óleo vegetal, então era bastante associado o polímero à natureza. Eu tenho uma parte aqui que eu não mostro, que é do nylon, né? A primeira exposição do nylon foi feito de terra, água e ar, porque tinha nitrogênio, tinha carbono e tinha hidrogênio. Então eles tinham essa conexão com a natureza e o plástico era muito associado. E aqui eu tenho um cortezinho e direto a cena que fala das propriedades mecânicas. Então aí tem uma chapa. É claro que nenhum material polimérico hoje tem todas essas propriedades que eles mostram aqui. Mas aqui ele chama as secretárias para subir aqui. Aí as secretárias puxam o irmão, uma cena meio ridiculinha, aí eles vão pulando aqui para mostrar as propriedades mecânicas, e aí ele termina falando plástico, legal. E aqui, para quem não conhece, a Audrey Hepburn, que é a outra parte do casal romântico. Aqui era só, e aqui é o texto, aqui é o slide que está preparado para caso não rodasse o filme. Bom, o que esse filminho mostra é o quanto o plástico era considerado um material maravilhoso no seu início, quando começou
a entrar no mercado e a tomar conta, e a substituir metal, substituir vidro e se tornar cada vez mais importante economicamente, a ponto de tomar conta do mercado e gerar as consequências que a gente tem hoje do excesso do uso de plástico, que é um material importantíssimo, é um material sem o qual a gente não vai conseguir viver do modo que a gente quer viver, que é com conforto, com segurança e com sustentabilidade. O problema do plástico é o excesso. Então, hoje o plástico, é claro, é indubitável dizer que ele contribui para a falta de sustentabilidade que a gente tem no nosso modo de vida hoje, né? Ele precisa ser regulado, na minha opinião. Bom, então essa é uma pequena introduçãozinha, vou falar mais das consequências da onipresença do plástico em todos os processos, em todos os produtos. De maneira exagerada, só vou antes disso fazer uma pequena pausa para falar um pouco de fundamentos de plástico. Então, só para quem não conhece plástico, nunca viu, eu nunca vi, né, de verdade, assim, a molécula, mas para vocês terem uma noção de como é a molécula de plástico, como se imagina que é a molécula de plástico, eu fiz um exemplo com espaguete aqui. O Barilla tem uns 25 centímetros. Se você fizer uma razão do comprimento pelo diâmetro, que é o que a gente chama de razão de aspecto, a gente tem mais ou menos 227 diâmetros ao longo de um Barilla número 5, que é o que a gente mais usa. Um polietileno, fazendo uma brincadeirinha, né, considerando o CH2 da unidade monomérica como diâmetro, o comprimento dele dá mais ou menos 10 vezes, a razão de aspecto de um polietileno dá mais ou menos 10 vezes a razão de aspecto de um Barilla número 5. Então, uma molécula comprida de um polietileno vai ser mais ou menos uns 10 Barillas colocados juntos, e ele jamais vai ficar reto. O Barilla você pode conseguir fazer ficar reto, mas a molécula não vai ficar reta. A molécula tem a tendência a se enovelar, e a gente compara então com o espaguete. Eu peço desculpas se alguém ainda não almoçou. Eu sei que isso vai ser um pouco de tortura, mas bom. O espaguete recém-escoado, recém-escorrido, ele é mais representativo de como é a bagunça de um material plástico, como essa garrafa, que garante, graças a esse monte de enovelamento de uma molécula na outra, faz com que eu consiga segurar desse lado e a garrafa mantenha a sua integridade. Eu posso mexer, eu não estou manuseando a garrafa toda, estou manuseando esse canto, e a garrafa segue porque é um material sólido, estruturado, e que consegue aguentar esse estímulo mecânico. A gente tem também, nenhum material plástico é usado como ele é sintetizado. Então, por que ele não desce? Desceu. Então, a gente tem os aditivos. Com os aditivos, a gente transforma esse polímero em vários formatos. A gente tem o formato clássico, que é o espaguete com o molho. Então, a comparação que eu faço é o molho sendo aditivo. Ok? Então, isso tem uma relação direta, por exemplo, com o auxiliar de processo ou com o plastificante, que faz com que as cadeias escorram, entre aspas, mais uma entre as outras, que elas se movam mais entre elas, graças ao incremento do volume livre, que é um assunto da área de polímero. Aí esse hambúrguer e esse espaguete com salsicha são só representações malucas para a gente mostrar que você pode variar o modo de processamento, você pode variar o tipo de aditivo, e com o mesmo material polimérico, como por exemplo PVC, você pode fazer um tubo extra rígido, você pode fazer um casaco de couro falsificado. Ou seja, com o mesmo material você tem uma gama de propriedades muito grande, e é graças à formulação do que a gente tem no material. Então essa é uma coisa importante quando a gente vai falar de impacto ambiental de plástico, é saber que o plástico ele é um retentor de uma formulação química. Então tem um monte de coisa dentro do plástico, um monte. A formulação é complexa. O plástico é considerado um material complexo. Então não existe um plástico puro. PP puro, não tem, não existe. Então sempre tem uma série de aditivos. Esses aditivos eles não vão ficar dentro do plástico para sempre. Eles vão difundir e eles vão migrar para o meio.
Então, em algum momento, essas substâncias vão para o meio, tem o potencial de causar problema, e eu vou falar de uma novidade da semana passada sobre esse assunto para vocês num slide mais para frente. E uma coisa interessante de saber de plástico, algumas pessoas não sabem, o plástico ele é um material semicristalino, então ele tem regiões amorfas e tem regiões cristalinas, e a lamela da região cristalina, dos esferulitos que a gente chama, ele é muito parecido com o miojo. Então vocês podem ver que essa palestra tem uma fundamentação culinária, gastronômica muito forte. E esse domínio cristalino, ele é responsável pela resistência mecânica. E é por isso, graças a essa natureza semicristalina, amorfa e cristalina, é que a gente tem um para-choque que você amassa, quando você está estacionando, encosta no outro carro sem querer, você amassa, você tira o seu carro, ele desamassa e às vezes você nem vê sinal de que aquilo lá foi deformado. E então, essa é uma propriedade interessante do material polimérico, e eu vou dizer mais para frente por que cristalinidade pode ser também ruim para o meio ambiente. Vou dizer agora, nesse slide próximo, achei que era mais para frente. Quando você tem a quebra, quando você tem a degradação do material polimérico, vou falar um pouco mais adiante, quando tem a degradação do material polimérico, uma das consequências é ele se tornar mais cristalino. E todo mundo já pegou uma cadeira bem exposta, polipropileno com talco, é um compósito, essas cadeiras. Bem expostas ao meio ambiente, bem expostas ao sol, durante muito tempo, você até escreve o nome. Você faz um coraçãozinho, faz um ato romântico, faz um ato político, você escreve, manda alguém embora, ou fala bem de alguém, mas você dá um risquinho ali, você consegue escrever numa mesa de polipropileno com talco com facilidade, porque ele fica quebradiço, essa é uma coisa importante. Materiais fotodegradados, a maioria deles tem a tendência, materiais poliméricos que são fotodegradados, tem a tendência a se tornar bastante quebradiços. Eles ficam opacos, eles ficam mais densos, isso vai interferir na difusão do microplástico quando ele é carregado pela água, por exemplo. E também, uma coisa que é pouquíssimo estudado, é a questão de que você acaba tendo menos impurezas no bulk. Não sei se vocês sabem como é que faz, Skol Ice, ou como você aumenta a concentração de alguns sucos para fazer suco concentrado e vender no mercado, é por congelamento. No caso da Skol Ice, você passa por uma tubulação, nem sei se tem no mercado ainda, mas quando tinha, a Skol Ice você passa por uma tubulação bem refrigerada, aí você começa a formar cristais de gelo, passa por um filtro, passa por uma peneira, e aí o que passa é mais concentrado. Então a Skol Ice tinha uma concentração um pouquinho maior, porque quando você forma o cristal de gelo, você expulsa os solutos da solução. Então ele é puro, né? Então por isso que o iceberg, que é formado no meio de um mar salgado, é de água doce. E isso vai dar um problema também, porque todos os aditivos que a gente viu, que estão dentro da formulação, quando você tem um material muito cristalino, que é o que se espera de um fragmento de micro ou até de nanoplástico, você tem a concentração desses aditivos na região amorfa. Então isso pode tornar a região amorfa mais tóxica, com maior potencial tóxico, e pode também interferir, pode mostrar que os modelos talvez estejam errados, porque você considera a lixiviação com tamanho médio de fragmento, vida média desses fragmentos, mas esses fragmentos estando oxidados, você diminui o espaço em que oxidados não, esses fragmentos estando cristalizados, que é uma consequência da oxidação, você pode ter as substâncias químicas que serão lixiviadas concentradas na região amorfa. E aí você tem menos espaço de difusão, e aí você tem uma lixiviação mais rápida, mais acelerada. Essa é uma coisa, é uma lacuna da área, por enquanto. O que são microplásticos? Então, chega de fundamentação. Microplásticos são fragmentos plásticos de dimensão menor do que 5 milímetros. Essa é a definição mais aceita. Eu tenho microplásticos primários e secundários. Primários são os microplásticos que são feitos para terem esse tamanho. Então, por exemplo, um esfoliante facial,
ele tem alguns sólidos para você retirar pedaços da pele que já estão mortos, ou não sei muito bem, mas é para você melhorar a sua pele. Então, tinha microplásticos. Hoje, a Natura, acho que já está estudando colocar pedaço de bambu, celulose de bambu, fragmento. Então, você tem já um movimento. Foi uma das primeiras coisas que foi banidas na Califórnia, por exemplo, costuma ser protagonista, ser um dos primeiros a regular esse tipo de material, esse tipo de poluente em geral, né? Foi banir os microplásticos de esfoliante facial, que tem uma porcentagem muito pequena de contribuição para o microplástico, mas já foi uma coisa que contribuiu para aumentar a consciência das pessoas por esse problema. Tinta, você tem muito microplástico. Isso aqui, esses exemplos foram retirados desse relatório aqui, que é um relatório do Comitê Alemão, Comitê Europeu, do Grupo de Estudo de Meio Ambiente da Câmara Europeia. E eles levantaram esses valores com as indústrias. Então, não foi feito nenhum tipo de análise. Isso aí foi a declaração das indústrias sobre a contribuição delas para esse tipo de material. Não quer dizer que é esse número. Pode ser menos, pode ser mais. Sem nenhum juízo de valor. Mas é a declaração da indústria. Então, personal care de 1.200 a 1.900 toneladas por ano. Tinta. Você tem microfibra para diminuir para aumentar a resistência à fissura, conforme ele vai expondo ao meio ambiente. Textura, valorizador de cor, você tem vários microplásticos aí. 220 toneladas por ano. Abrasivo industrial, vou mostrar uma imagem de abrasão mais para o fim, quando eu for falar da nossa proposta de pesquisa, de 1.000 a 5.000 toneladas ano. Agricultura, 8.000 toneladas ano, muita coisa, né? Cobertura de semente e nutriente. Então, quando você tem formulação para liberação controlada de nutriente, você tem um microplástico que faz isso. A indústria de óleo e gás, que afirmou que usa, não quis informar os dados quantitativos. Então, são exemplos de microplásticos primários. Em geral, quando eu vou falar, o pessoal só imagina em pasta de dente e personal care. Bom, pasta de dente é personal care, pasta de dente e esfoliante. Mas eu queria mostrar aqui que realmente bastante usado em vários campos da indústria. E microplásticos secundários são aqueles que são gerados a partir da exposição às intempéries às quais os microplásticos estão submetidos. Aqui é um exemplinho de uma figurinha que mostra mais ou menos a diferença entre o material degradado e o não degradado. Então, o material não degradado, ele é menos cristalino, mais amorfo. O material degradado é mais cristalino. As cadeias são quebradas e isso facilita a cristalização. Isso é fruto da oxidação, como eu disse alguns slides antes. O material, ele é mais resiliente quando ele está não degradado e quebradiço quando está degradado, transparente quando não está degradado e opaco quando está degradado. E tem mais outras consequências. Então, por exemplo, isso aqui, e é uma coisa que eu falo muito na área de microplástico, quando eu vou conversar com o pessoal que às vezes não tem formação na área de materiais, e tem formação em ecotoxicologia, por exemplo, faz um desenho experimental e pega um plástico virgem. E é um contexto em que talvez a interação do material com a água seja importante. Por exemplo, a maior parte dos ensaios ecotoxicológicos em solo, isso vai ser importante. Aqui eu tenho um copinho de poliestireno descartável, e aqui dá para ver bem o ângulo, espero que dê, né? Acho que dá, está dando para ver aqui. Dá para ver bem o ângulo hidrofóbico da água em relação ao poliestireno. Esse mesmo copinho, ele foi levado para a câmara de fotodegradação acelerada, uma câmara que a gente tem aqui, LabMade, e a gente deixou degradando por 3 horas. Então, dá para ver, degradou bem, ficou bem amarelo e bem hidrofílico. Então, dá para ver como a água interage com a superfície desse copo. Esse copo aqui, o copo da esquerda, fica praticamente seco depois que ele está inclinado, né? Uma gotinha ou outra sempre nos ângulos, ou seja, o material que está plano aqui, tem uma gota que estava no começo e continuou, só essa. Aqui ficou totalmente seco. Aqui não. Aqui no material degradado ficou bastante úmido, ficou molhado, porque ele é hidrofílico. Então, quando o pessoal faz um experimento e pega um material virgem, um material pristino, ele
é pouco representativo de um material que já teve um tempo de residência no ambiente. Então, acaba colocando os resultados em perspectiva. Então, isso é uma coisa para se levar em consideração. E aqui uma brincadeirinha que a gente fez para uma apresentação de um evento. Isso aqui é a gente colocou uma placa de Petri, dessas descartáveis, colocou um coraçãozinho no meio e degradou. Colocou um coração de papelão e degradou, só para vocês verem como a água, ela percorre toda a região degradada e só vai invadir. Eu parei, não mostrei a invasão, mas depois ele invade, obviamente, a parte hidrofóbica. Mas olha a tensão que gerou antes de invadir a parte hidrofóbica. Dá para ver bem o formato de coração. Então, a questão da molhabilidade da superfície, ela é muito impactada pela degradação. E aqui a questão da cadeira. Essa aqui é uma aluna minha, a Ana Kugler, a Adriana conhece, está fazendo o doutorado agora na Alemanha, nessa área de microplásticos. Isso aqui é uma doação. A gente pediu doação de lixo no campus. Foi um pedido inusual. A gente fez um e-mail para a comunidade, passou pelo e-mail oficial, e a gente pediu materiais que tivessem sido expostos às intempéries por anos no jardim das pessoas. E aí a gente ganhou vários vasos, várias coisas. Essa caixa, ela ficou exposta, ficou na mesma posição, recebendo o sol de frente, mas ela era cheia, estava escura, assim, o sol não passava para a parte de trás. Então, vocês podem ver que a parte da frente está toda quebrada e a parte de trás está inteira ainda. E isso que a minha aluna acaba de tentar torcer é representativo da parte que não recebeu sol, iluminação direta. Isso aqui recebeu. Então o material fica mais quebradiço, conforme ele degrada, pela diminuição no tamanho da cadeia. Então aqueles enovelados do macarrão, eles vão acabar menos comprometidos um com o outro. Então quando eu exercia um estímulo mecânico, eu tenho cadeias menores enoveladas umas nas outras, fica mais fácil de quebrar. E se você está mais cristalino, vai quebrar também. Isso aqui, escolham a foto que vocês quiserem. Isso aqui é uma mania que eu tenho. Eu pego polímeros degradados quando eu estou andando na rua e eu vou tirando foto, aproximando cada vez mais, usando a magnificação do celular, né? E aí vocês podem ver, por exemplo, esse aqui é o que eu mais gosto, esse poste aí onde está meu mouse. Então, essa fragmentação, essas fissuras e a quebra e a perda da cobertura do poste, tudo isso que vocês estão vendo, onde não tem microplástico, a pergunta não é, por que não tem microplástico aqui? A pergunta é, aonde está esse microplástico, que era um plástico que devia estar no poste? Então, toda vez que vocês estão andando em algum lugar, esse grafite, ó, grafite num playground aí todo fragmentado. De longe nem tanto, mas quando você chega perto, você vê, tudo isso aqui foi para o meio ambiente e virou microplástico. Esse pneu aqui de bicicleta, com esse policarbonato, talvez, essa tinta ou filme protegendo a tinta, numa placa de rua, essa borracha de banheiro também. Então, esse cartaz, material vinílico, provavelmente, tudo isso virou microplástico. Então, é um exercício que é interessante de fazer quando eu dou palestra ou aula para adolescente, para criança. Eu peço para eles fazerem esse exercício de olhar no seu entorno e verificar aonde que não tem plástico e devia ter. Então, ver aonde que tem pintura quebrada, aonde que tem um pedaço de plástico quebrado, aquilo lá não deveria estar quebrado, se está quebrado deveria ser substituído, e se ele está degradado e vai continuar quebrando, aquilo lá é uma fonte de microplástico para o meio ambiente. Em relação à toxicidade, a toxicidade dos microplásticos tem uma toxicidade óbvia, que é a toxicidade mecânica, que acontece, eu tenho um relato de um pesquisador importante no Brasil, que numa apresentação falou que microplástico não faz mal, que é um assunto hype, que não tem relevância, é uma coisa que é só moda e vai passar. E ele falou que o microplástico, ele pode comer um monte de microplástico que não vai fazer mal nenhum para ele. E talvez ele tenha razão. A questão é que esse mesmo microplástico, se é uma minhoca que vai ingerir sem querer, vai entupir essa minhoca. E essa minhoca vai ter, que é o problema que acontece com os pássaros, nesses vídeos, fotos terríveis de pássaro morto, em decomposição cheio de plástico dentro. Uma pesquisadora
britânica na Itália, tem um vídeo super assistido dela fazendo autópsia de um pássaro, ela abre, não tem nenhuma montagem, ela abre e tira mais de 200 pedaços de plástico de dentro do estômago desse pássaro. Então, quando você tem microplásticos e organismos e invertebrados muito reduzidos, você tem aí um animal que vai sofrer bastante com isso. Então, tem um impacto mecânico de entupimento do sistema digestivo e o impacto de dano aos tecidos internos, porque os microplásticos, esses microplásticos que vocês estão vendo nesse slide agora, por exemplo, não tem aresta. Muitos microplásticos, muitos nanoplásticos usados em pesquisa de ecotoxicologia são feitos por emulsão, então, obviamente, eles serão perfeitamente redondos e não vão causar nenhum tipo de dano interno ao tecido. Os plásticos arestados vão. Então, isso também é um tipo de toxicidade mecânica. A toxicidade química, que é onde eu estou me concentrando mais, ela tem duas fontes, a sorção e a lixiviação. Quando eu falo sorção, eu falo sorção e dessorção. Para quem não sabe o que é sorção, é o processo, mais, o pessoal fala mais adsorção, mas como se convém chamar o processo todo como sorção, porque você nunca sabe se ele está sendo absorvido ou adsorvido, em geral os dois, e você nunca sabe quanto de cada um. Então, o processo de interação com o poluente externo a gente chama de sorção como um todo, porque em geral são os dois processos ocorrendo simultaneamente. O processo de sorção acontece quando os plásticos estão em contato com o poluente. E isso em si não é um problema, isso é uma solução. Muita gente fala que o microplástico é um remediador equivocadamente, vou explicar por quê. Mas parece uma solução. Você põe microplástico, diminui a concentração de determinado poluente. Opa, nossa, mas melhorou a situação aqui. Oh, que beleza, todo mundo falando mal do microplástico, que a coisa ficando melhor. A questão é que quando você tem um processo de sorção, inevitavelmente, em algum momento, você vai ter um processo de dessorção. Então, essa substância vai sair desse fragmento. E se sair, por isso que ele é considerado um transportador de poluente. E quando sair, em algum momento, por partição, ele vai sorver e vai dessorver lentamente, ou se ele for ingerido por algum animal, você vai ter uma mudança, provavelmente de pH, quando você chegar no estômago, uma nova mudança quando chegar no intestino, quando os animais têm intestino. E você vai ter também uma mudança, quando você tem contato com o tecido adiposo, de polaridade no meio. Então, tudo isso, quando você tem um material que não dessorveu com facilidade na água, ele tem um grande potencial de dessorver, ou pelo menos tem algum potencial, não vou exagerar, ele tem algum potencial de dessorver mais nesses meios diferenciados. Então, essa é uma possível toxicidade. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar esse projeto, que é bem anterior à moda dos microplásticos, usando o termo que eu ouvi dessa declaração do professor. Perdão, Walter, deixa eu perguntar se... Está engasgando para mais alguém ou é só para mim? Está dando uma engasgada assim. Está dando uma engasgadinha, Walter. Será que eu posso pedir para você fechar a sua câmera? Fecho. Tinha um ruído de vento, alguma coisa assim também? Não, é só não? Ficar picotando. Tá. Até a imagem deu uma baixada de resolução, mas agora acho que melhorou. Perfeito. Obrigado. Desliguei o ventilador aqui. Não, obrigado por avisar. Esse projeto ele era um projeto de Citizen Science, hoje está na moda, na época não era. Ele pedia para o pessoal coletar plástico, pellet em geral, nos diferentes lugares do mundo, na praia, provavelmente, no mar também, em região perto de Porto, e mandar para ele. Ele fazia uma extração das substâncias que estavam associadas ao pellet, e ele chegou nesses resultados aqui. Então, por exemplo, aqui DDT e pH são as concentrações ao redor do mundo. Então, DDT, que já foi banido há algumas décadas, acho que o último país a banir foi o Brasil, está aí, hoje, nessa década, presente no mar, em várias concentrações ao redor do mundo. Então, é um orgânico persistente,
e ele sorve nos microplásticos. Então, o microplástico ele é um concentrador de alguns poluentes. E aí, quando for dessorver, ele vai impactar a espécie que vive no espaço em que ele dessorveu. Lixiviação é um processo bastante semelhante, com a diferença de que o poluente, a substância química, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Então, ela vai migrar para a superfície, ela pode retornar para dentro do bulk, do mesmo modo como ela migrou para a superfície, e ela pode também particionar. E tem substâncias com diferentes coeficientes de partição. Então, aqui eu tenho uma substância com baixo... Cadê? Baixo coeficiente... aqui tem um alto particionamento, tem um baixo KD, mas tem um alto particionamento para o meio aquoso, e essa substância tem um baixo particionamento para o meio aquoso. E aí você tem uma série de substâncias com diferentes coeficientes de partição, que vão ter diferentes velocidades de migração para o meio ambiente. E tudo isso vai impactar, ou não, mas vai estar presente no meio ambiente, que é onde não devia estar. Então, ele vai ser um contaminante. Uma coisa que se distingue na área de ambiental é o que é contaminante do que é poluente. Contaminante é tudo que está onde não deveria estar. Isso é um contaminante. Poluente é tudo que está onde não deveria estar e causa dano. Então, a gente está nessa etapa da pesquisa, que é saber aonde que os microplásticos ou as substâncias liberadas pelos microplásticos causam dano. Então, hoje, a gente chama o microplástico de poluente, muitas vezes, às vezes de maneira apropriada para aquele contexto, naquele artigo, naquela situação, mas muitas vezes se chama de poluente aonde ele é um contaminante. Por exemplo, encontramos microplástico no sangue de alguém, de alguma espécie, ou no estômago de alguma espécie. Se a espécie não morreu por causa do microplástico e não houve nenhuma comprovação de que houve dano pela presença do microplástico, muitas vezes em autópsia você acha unidades de microplástico, acha 5, 6 por indivíduo. Então, ele é um contaminante, ele não deveria estar lá, ele está. Se não houve nexo causal, ele é contaminante. Se houve nexo causal, ele é um poluente. Esse aqui é um caso em que a gente estudou microplástico como um poluente. Foi um paper em que a gente estudou lixiviação. Eu gosto desse paper porque ele tem um desenho experimental que eu considero interessante, que a gente pegou os microplásticos, expôs a água 24 horas e expôs essa água, colocou essa água em contato com o C. elegans, que é um nematóide modelo para ecotoxicidade em solo. E aí ele teve influência na reprodução do nematóide. Aí o que a gente fez? A gente lavou os microplásticos com álcool, porque a gente trabalhou o conceito de particionamento. Então, se ele sai em água, se a gente pega um composto um pouquinho mais polar, ele vai tirar alguma coisa que vai tirar com mais eficiência alguma coisa que vai sair um pouco na água. Ele vai sair melhor no álcool. E aí a gente meio que limpou a superfície. Diminuiu a toxicidade. Bom, se teve efeito, vamos ver se tem efeito mesmo. Limpamos 2 vezes. Zerou a toxicidade do microplástico. Porque o microplástico não entrou em contato com o C. elegans. O microplástico ficou em repouso na água. Essa água foi colocada com C. elegans. Então, foi um caso clássico de lixiviação. E aí, a gente expôs esse microplástico ao C. elegans, e agora foi exposto. E aí, expôs em vários ciclos de seco e molhado. Após 3 ciclos de seco e molhado, a toxicidade voltou a influenciar a reprodução do C. elegans. Porque houve tempo hábil para ocorrer lixiviação na superfície que havia sido limpa, entre aspas, pela lavagem com etanol. Então, foi um experimento em que a gente não determinou qual era a substância que estava sendo lixiviada. O revisor pediu, a gente, por acaso, tinha acabado de entrar no grupo um cara que tinha acesso a um parque instrumental bastante legal, analítico, e ele fez análise e achamos várias substâncias. Mas a ideia justamente era, como diz o título, é usar uma abordagem ecotoxicológica. Então, mas no fim a gente acabou avaliando e achou alguma coisa. Mas
a questão era usar um experimento que pudesse mostrar pelos resultados a ação da lixiviação. Outro artigo onde eu ajudei da lixiviação foi justamente tentando fazer uma conta do débito da dívida de toxicidade global plástica, que é a gente pegou emprestado um conceito da ecologia que é da dívida de extinção, que são as espécies que já deveriam ter sido extintas, que serão extintas, não foram ainda por uma questão de tempo, mas as condições para elas se manter já foram eliminadas. Então, ela está diminuindo a população e é uma questão de tempo para ela ser extinta. Esse conceito é muito usado na ecologia. E a gente está falando dessa dívida tóxica, porque a gente sabe mais ou menos, em média, quanto de aditivo tem nos plásticos em geral. A gente sabe quanto dos plásticos estão indo para o meio ambiente. Então, a gente sabe que, em algum momento, quando os plásticos forem degradados totalmente, ou foi dado tempo para a lixiviação dessas substâncias químicas, a gente já sabe quantas toneladas de substâncias químicas irão para o meio ambiente. Então, esse foi um paper legal aí e trabalha com o conceito de lixiviação. Em relação a isso, tem uma notícia da semana passada. Na reunião do pessoal que trabalha com a Convenção de Estocolmo, que é a que controla os POPs, né, que são os Persistent Organic Pollutants, o pessoal aprovou o UV328 como uma substância de preocupação, que é um estabilizante contra a degradação e é a primeira substância da lista inteira que não tem nenhum halogênio. Então, esse é o UV328, está aqui, ó, esse cara do meio, o metoxiclor e esses dois decloranos entraram também, que são halogenados, é uma lista de halogenados praticamente, e o primeiro é o UV328. E para entrar nessa lista, você tem que provar que essa substância ela tem impacto e que ela está espalhada pelo mundo. E ela foi encontrada em vários lugares não industrializados, em lugares praticamente selvagens. E isso é a prova, é uma coisa que balançou bastante a comunidade de pesquisa na área de poluição plástica, porque é uma prova da onipresença das substâncias químicas dentro dos plásticos, não só dos microplásticos ou dos plásticos, ou dos macro, ou dos nanos, mas das substâncias associadas ao material plástico. E esse aqui é um trabalho, o próprio artigo, ele ressalta muito no texto para a gente levar isso em consideração com muita cautela. Esse gráfico aqui à esquerda é um gráfico de distribuição de sensibilidade de espécies a um determinado poluente. Então, isso aqui é um trabalho duro de fazer, mas você faz da literatura com partículas por litro. Então, é um tipo de trabalho com microplástico que é muito sujeito a questionamento, porque partícula de qual microplástico, em que condição de degradação, com qual formulação. A maior parte desses trabalhos aqui, expostos, são trabalhos basicamente de toxicidade mecânica, tá? E aqui, ó, eu tenho a concentração em partículas por litro dessas espécies, e aqui a distribuição cumulativa dessa toxicidade. Então, aqui, mais ou menos, essa curva é representativa do quanto precisa dessa substância, ou desse particulado, para causar danos graves a essas espécies. Ok? Então, estou na faixa de 10 a quinta. 10 a terceira para 10 a quinta partículas por litro. Qual é a presença no ambiente aqui? Ó? De 10 a menos 5 a 10 a menos partículas por litro. Então, quando você lê isso, você fala assim, bom, há um exagero na questão do microplástico. E eu gostaria de colocar isso em perspectiva. Eu acho que não há um exagero. O que acontece aqui? Isso aí é mortalidade de produção ou crescimento. Ou seja, são endpoints que a gente chama de graves. Não tem os endpoints moderados ou leves. Esses estudos foram feitos com plásticos virgens, sem formulação e sem degradação, praticamente. Então, você tem uma tendência, se você considerar os
impactos moderados e leves, e o fato de que esses microplásticos são microplásticos não representativos e muito menos danosos, você tem um deslocamento, um potencial deslocamento dessa curva vermelha para a esquerda. Okay? E não existe nenhum indicativo na indústria petroquímica de que a produção de plásticos vá diminuir, nem com a regulação aumentando a obrigação de presença de plásticos reciclados na formulação de embalagens, por exemplo, você tem uma perspectiva de diminuição da produção de plásticos, ela é toda de aumento há décadas, e você tem investimentos grandíssimos de construção de novas plantas, em plena crise de poluição plástica hoje. Então, obviamente, essa curva da esquerda, ela só tende a ir para a direita. E tem uma coisa que eu gosto de comentar. O pessoal de ecotoxicologia, em geral, trabalha com um estressor. Né? Então, aqui eu fiz um experimento só com microplástico. Isso é bastante real. Então, hoje, é mais comum para experimentos com múltiplos estressores em concentrações muito de leve a moderada, que é a situação mais real. Hotspots, mas de sistemas em geral. Em hotspot, você tem um problema localizado. Mas quando você tem presença de outros estressores junto com o microplástico, essa curva vermelha vai mais para a esquerda ainda. Então, o que a gente está vivendo hoje é o conflito dessas duas curvas. Elas estão em franco movimento. E a gente tem a oportunidade rara de impedir isso, tomando ação hoje em relação à poluição, à crise de poluição plástica que a gente vive. E a gente tem a ciência ao nosso lado. E é importante a gente saber que a ciência muda tudo. Por exemplo, se a gente tivesse sob ataque de uma pandemia hoje e surgisse uma vacina para resolver esse problema, todos nós estaríamos sendo vacinados, porque a gente sabe que isso é o melhor para a gente. Então, para a poluição plástica, a gente espera a mesma coisa. Monitoramento. Monitoramento é como a gente faz para ver. Então, mais de 50% da pesquisa em microplástico é sobre monitoramento. Então, o pessoal vai no meio ambiente, coleta uma amostra e vê se tem microplástico lá. Então, você vai em ambiente aquoso, ambiente sólido, ambiente atmosférico. E você pega animais que estão nesses ambientes. Primeira coisa que se faz é separar por densidade. Aí você, em geral, tem matéria orgânica com microplásticos. Você pega essa parte superior aqui, você leva para um sistema de digestão. Nessa digestão, você vai eliminar toda a matéria orgânica e não vai eliminar o microplástico. Tem limites para isso. O microplástico degradado é passível de ser atacado por alguns métodos de digestão. E, por exemplo, você tem uma minhoca, quer saber se tem microplástico dentro, você tem que digerir a minhoca inteira. Então, dá um certo trabalho. Depois, a primeira análise é formato, cor e tamanho. Depois disso, dissolução celulósica é uma coisa mais moderninha para tirar fibra vegetal e animal. Celulose, que é para vegetal, né? Para diminuir contaminação. Porque, às vezes, você tem um monte de microfibra vegetal, que é o que domina o ambiente, não tem jeito. E aí você contabiliza com microfibra polimérica, microfibra de microplástico. Então, você mata isso na espectroscopia. Mas a espectroscopia tem uma série de limitações. Então, você tem micro-Raman, você vai até 1 micrômetro, você tem microinfravermelho, você vai até 20 micrômetros. Então, menor do que isso, você não tem como medir. Então, se você tem um feixe de um infravermelho normal, 2 milímetros, então você até pega alguns microplásticos grandes, mas você não pega o microplástico pequeno. Aí você tem que usar o micro, e o micro tem esse limite de 20 micrômetros e 1 micrômetro para micro-FTR, micro-Raman. E você tem, no caso da análise de microespectroscopia, você tem uma questão que é o tempo. Um papel de filtro, onde você vai fazer o mapeamento, você às vezes demora dias para você poder caracterizar muito bem os microplásticos que estão ali. Então, tem o pessoal da química analítica trabalha muito na área de microscopia para microplástico, para achar soluções, porque o cara vai para o
para campo, ele traz algumas centenas de amostras. Cada amostra vai gerar pelo menos um papel de filtro. Se um papel de filtro demora um dia para ser medido e depois mais um tempo ainda para analisar a medida, você vê a impossibilidade de fazer um monitoramento completo. Então, hoje o gargalo é o tempo de análise desses fragmentos. Uma coisa que o pessoal faz muito em laboratório, isso aí não é monitoramento. Está no monitoramento, mas só como desculpa para eu falar como que o pessoal hoje fala de nanoplástico na literatura. Não é com nanoplástico do meio ambiente, é com nanoplástico que é funcionalizado com alguma substância fluorescente ou algum metal para poder ver por XRF ou fluorescente para ver por microscopia confocal. E aí você tem a possibilidade de fazer análise dentro de tecidos biológicos. O que a gente pensa em fazer aqui nessa colaboração? É usar os aditivos dentro dos microplásticos, que são passíveis de serem usados como sonda, dentro de sistemas biológicos, de tecidos, de solo. E aqui é um exemplo. Então, isso aqui é o papel de filtro que a gente tira depois de uma amostra. Isso aqui é um solo que foi coletado ao lado de um muro legal de grafite. Então, é um muro que tem input contínuo de microplástico de grafite. Aqui dá para ver um fragmento do muro, né? Que legal, as camadas de cor aqui. E essas bolinhas são grafite aerossol, que não teve aproveitamento de transferência de massa no processo de pintura. E aqui um microagregado, cheio de microplástico em volta. E esse aqui é um micro CT. Ele está lentinho, porque... Bom, vai chegar aqui, o solo vai ficar as partes de pigmento. Então, algumas são naturais, algumas não são. A gente está nesse problema. Pode dar normal, tem espécies muito diferentes, muito pouco antes de ser uma natural. A gente está vendo isso produzindo microplástico e aí vai misturar no solo, vai incubar o solo para ele formar os agregados, e aí os agregados vão estar dentro, e aí a gente vai... Tá falhando a voz ainda? Deu uma falhada maior quando estava mexendo aí o vídeo, mas agora melhorou. Melhorou? Desculpa, olha, eu vim para UFSCar para fazer isso. Aqui a internet não está tão melhor, então. Bom. Talvez seja o vídeo, a Ellen falou aqui. Bom, beleza. Então, dá para ver que com micro CT, se fosse o microplástico sem o pigmento dentro, isso não daria para se certificar. Então, o uso dos aditivos de mercado é a nossa estratégia para poder monitorar os microplásticos. O uso de metais e de alguns óxidos ou de substâncias fluorescentes já está na pesquisa. Mas isso é para experimento de laboratório. A gente quer desenvolver um modo de pegar os microplásticos na natureza e poder monitorá-los dentro de espécies. Isso aqui é só para vocês verem. Isso aqui é um filminho de um estaleiro. Que o cara pintando por spray painting, dá para... Passou um pouquinho. Olha a nuvem que forma e vai para o ambiente. Dá para ver aqui. Então, quando você pinta grandes estruturas, o Brasil não tem isso. Mas você vai para a Europa, os Estados Unidos, Austrália, o pessoal tem uma regulamentação, você vai pintar uma estante na casa de alguém, você tem que montar uma cabaninha. É obrigatório para esse plástico não ir, para esse aerossol não ir para o meio ambiente. E isso é impossível quando você vai pintar, por exemplo, uma represa, você vai pintar um prédio, você vai pintar um navio. Então você tem que usar o spray painting em ambiente aberto. Esses ambientes são cheios de microplástico e eles podem estar contaminando a biota local. Sim, por muitos anos de input contínuo, mas você pintar navios o dia inteiro, porque você tem a construção e você tem a manutenção. Quando você fala em manutenção, eu falei do blasting, né? Em algum momento aqui vai aparecer o cara fazendo a manutenção.
Aqui, ó. Então, você tem isso aqui não é lavagem, isso aqui é um navio que vem com o casco enferrujado e o cara está tirando a ferrugem. E ele tira a ferrugem com microplásticos. Esses são os microplásticos que foram citados naquele slide de microplástico primário. Então, é muito relevante. Então, eu falei aqui de pigmentos, aditivos como sono. Então, a gente tem o contexto ecológico dos pigmentos, tem o contexto ecológico dos oxodegradáveis, que são os aditivos usados em sacola plástica, que tem metal. E o interessante dos oxodegradáveis é que a gente tem, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país que está agora em transição, em fase final de transição, só pode usar oxidegradável na Arábia Saudita inteira. Então, como o oxidegradável é um aditivo que faz o plástico fragmentar, em regiões com grande poluição de sacola plástica, você tem fragmento formado muito rápido, incorporação muito rápida em solo, e você tem a exposição dos invertebrados daquele solo a microplásticos com uma sonda interessantíssima de buscar. Então, isso permite que a gente faça o monitoramento que hoje você faz com microplásticos engenheirados em laboratório com animais no meio ambiente. Então, esse é o atrativo desse projeto. E a mesma coisa, retardante de chama, que tem o bromo, que também dá para monitorar, que é presente em eletroeletrônicos. Essas são fotos dos inúmeros sites de reciclagem de lixo eletrônico em Accra, que é a capital de Gana. Na China, que recebeu quase 80% de todo o lixo eletrônico exportado no mundo, Accra também é um polo, né? Mas em Guiwu, na China, é muito mais. Então, esses dois lugares são hotspots de lixo eletrônico rico em bromo. E a mesma coisa, tem lugares, tem sítios abandonados há uma década, pelo menos, recebendo sol, fragmentando o lixo eletrônico e fornecendo um input de fragmentos com bromo para o solo, que tem seus invertebrados, sempre tem rio em volta. Então, dá para o sedimento, as espécies bênticas também são suscetíveis a isso e daria para ver. O que a gente trabalha é justamente o material tanto degradado, se ele é quebradiço, que é uma brincadeira que a gente fez, que é pegar um material quebradiço, que é o espaguete, de novo. Sempre que você quebra um material, você tem 2 pedaços grandes, no mínimo, e vários pedaços pequenos. Conforme aproxima a câmera, pontinhos vão virando pontões e coisas que você não via vão aparecendo. Então, isso mostra que você sempre tem um gradiente de distribuição, né? Você tem uma normal aí de distribuição, e isso vai acontecer com plásticos também. Esse aqui é um material, uma pasta de polipropileno, fotodegradada, então eu vou pôr o dedo aqui, ele praticamente, eu não consigo pegar, eu vou tentar pegar a pasta, eu pego fragmentos. Esses fragmentos, isso aí foi menos de uma semana de fotodegradação. Você pega esses fragmentos, ele vai virando isso aqui, ó. Vira um pozinho, fica mais granulado que sal. E aqui era uma brincadeira para tentar... Aqui eu peguei esses fragmentos, coloquei na superfície dessa areia, inclinei um pouquinho para não ter acúmulo de areia. E aí isso aqui ficou 24 horas e a ideia é ver a formação de micro e nanoplástico, esse processo, isso está em andamento. Espera aí. E a gente não sabe qual é o limite. A questão é, forma nanoplástico? Essa é uma pergunta que a gente quer responder. Enfim, agora é a hora de perguntas. Eu tenho uns outros slides aqui, caso aconteçam algumas perguntas que eu acho que podem acontecer, mas a apresentação que eu tinha combinado com o Thiago acaba aqui. Muito obrigado, Walter. Excelente apresentação. Acho que se você quiser, a gente pode tentar abrir a câmera para a gente conseguir se enxergar. Eu quero saber da audiência se alguém tem alguma pergunta para o Walter. Manfredo! Topa variar. Por favor, Manfredo. Eles já estão até dando risada. Ele pergunta se alguém tem pergunta, eu levanto a mão. Muito legal, Walter. Você falou um monte de coisas que eu não sabia, ou se eu sabia, sabia errado. E legal, gostei, muito obrigado. Legal. E eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é a seguinte: eu tenho observado, especialmente embalagens, que não são expostas à luz, ou pelo menos não muito expostas, ficam guardadas em armários, coisa do tipo, elas hoje são muito mais quebradiças e muito mais frágeis do que embalagens que eu tenho, sei lá, de 30 ou 40 anos atrás.
que os plásticos, quer dizer, embalagens mais velhas, também plásticos, mas estão integrais, não estão quebradiços, e uma embalagem que eu comprei há menos de 10 anos estão quebrando, estão quebradiças, estão destruturando. Isso é proposital? É assim mesmo? Isso é para eu comprar outra embalagem ou isso é uma limitação do produto que agora é mais controlado? Não, primeiro que a questão da eficiência na estabilização, ela evoluiu. Então tem um pessoal que fica testando estabilizante novo o tempo todo. É uma área de pesquisa, estabilização de polímeros. A área em que eu atuei, meu orientador atuou. Degradação e estabilização de polímeros. Então hoje os estabilizantes estão melhores, né? O traje espacial do Armstrong, eu nunca lembro o primeiro nome dele, porque tem o trompetista, o Louis. Tá. Acho que é Louis, não é? Porque tem o Neil Armstrong, o Louis Armstrong, tem o trompetista, Louis tem o Armstrong ciclista. É o trompetista, agora não sei. O Armstrong. Dos Armstrong, Neil. Neil Armstrong, de acordo com a Jéssica. O astronauta, o traje dele foi escondido. Ele foi para a restauração porque ele estava caindo. E as coisas muito antigas... Esse é um problema na conservação de arte, né? A Márcia deve ter sido defrontada com esse tipo de coisa. O pessoal teve um congresso que tem... não contei para a Márcia, acho que a Márcia vai gostar. Tem um congresso que chama Plastics Imperial, organizado pelo pessoal de museu, e todas as apresentações foram recentemente disponibilizadas no YouTube. Então, tá bem legal isso aí. E é um problema grave, não só em museu de exibição, mas em museu de história natural, porque o pessoal guarda insetos há décadas em plaquinha de PVC, as plaquinhas estão degradando. As placas de identificação, esse é um problema semelhante ao que você falou, Manfredo. As placas de identificação estão quebrando. Então você tem um monte de bicho que não tem mais identificação, porque quando você vai na gaveta dele, as placas quebraram. Então, você tem estabilizantes hoje melhores do que no passado. E tem uma coisa que o meu orientador fala, que não foi ele que falou, foi o Neil Young, que está na moda hoje, porque ele está tirando as músicas do Spotify. Ele tem uma música dele que fala Rust Never Sleeps, que é o que acontece com a degradação. Você pode guardar o plástico em qualquer lugar, sem ar, no escuro, no frio, ele vai continuar degradando, mais lentamente, mas ele vai continuar degradando. Então, coisas que tiveram o tempo a seu favor vão estar mais quebradiças, vão estar mais melecadas, né? Elástico, guardando dinheiro em gaveta, você tira depois de muito tempo, tem uma meleca ali. Então, sim, a resposta parcialmente parte da resposta é o tempo, os mais antigos estão há mais tempo, então a degradação aconteceu com mais intensidade, né? Aconteceu por mais ciclos. É que eu não mostrei o ciclo de degradação autocatalítica, mas é uma reação química que se autoalimenta. Então aconteceu por mais tempo e também a estabilização hoje é melhor do que antes. O comentário é o seguinte, eu achei super divertido. Minha neta está em Chicago e foi no supermercado e mandou um vídeo para mim. Lá tem uma máquina na qual você pode inserir uma garrafa de água usada numa gavetinha, e daí você pode apertar que botão você quer, quanto tempo você quer que ela degrade, por 5.000 anos, por 10.000 anos e por 20.000 anos. E daí você aperta 10.000... Ela filmou isso daí, o vídeo é genial. Ela apertou 10.000 anos. Aí a garrafa desaparece e aparece igualzinho embaixo. Eu achei sensacional. E tem que pagar para ver isso. Certo? Altamente educado. Eu achei sensacional a ideia, porque muito você coloca legal. A garrafa lá, espera 10.000 anos para ver como é que ela fica, e ela sai igualzinha. Quer dizer, é uma máquina, coisa nenhuma, é óbvio. Adorei, vou copiar, vou ter que copiar. Mas achei a ideia absolutamente genial, porque é extremamente educativa. Você tem o vídeo disso, Manfredo? Tenho, posso te mandar o vídeo. Puxa, te agradeço, obrigado. Me manda teu telefone no chat que eu te mando o vídeo. Tá bom, vou mandar agora. Nossa, fantástico, adorei.
Então, o Manfredo, você falou que as vasilhas antigas são melhores conservadas que as mais novas. Exatamente, é o Com oposto. certeza é qualidade, né? Porque eu tenho, minha mãe tem Tupperware de, sei lá, 30 anos, tá quase Então, do mesmo jeito. Mas essas... Eu vou dar um exemplo contrário, né? Por exemplo, as novas sacolinhas de supermercado, né? Que elas são desenhadas para se desfazer. Eu acho até que, vendo a apresentação do Walter, é um contrasserviço, mas elas se degradam muito mais rápido, estão inúteis em muito menos tempo do que as de antigamente. Neme, você tem pergunta? Oi, Tem uma pergunta, assim. Só comentando o seu comentário, elas têm que durar pelo menos até a gente chegar em casa, tá certo? Tem algumas dessas sacolinhas que nem chegam em casa, tá certo? Porque elas rasgam antes, tá certo? Então. No meio do caminho. Então, eu acho que é muito bom, tá certo? Eu acho que todo mundo aqui já comprou aquela garrafinha de água que você, só de pôr a mão, ela já espreme, você não consegue. Eu acho que isso saiu um pouco da água, ela já... Bom, então, jeito... Desculpa, não, só um comentário. Essa garrafa super fina foi um tremendo avanço de processamento, porque isso foi uma economia enorme de resina. Então a garrafa, ela realmente não serve para quase nada depois, né? Ela é muito frágil, mas para quem faz a garrafa, é uma economia de resina enorme e acaba sendo uma coisa sustentável, porque você gastou menos resina, você vai ter menos uso de matéria-prima. Mas uma pergunta sobre as sacolas, que se degradam mais rapidamente, elas não deveriam ser biodegradáveis? Tipo, não produzir plástico? Tem as biodegradáveis, tem as oxodegradáveis e tem as convencionais. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. É que eu passei correndo porque eu vi que eu estava atrasado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Esse relatório aqui, ó, o impacto do uso dos plásticos oxodegradáveis no ambiente. Foi um relatório pedido pelo Grupo de Discussão do Meio Ambiente do Congresso Europeu, da Câmara. E foi um relatório estranho, porque eles mandaram perguntas para a Eunômia, que é uma consultoria que vive de fazer relatório, de atender a indústria, de fazer levantamento. É uma indústria de consultoria. A Eunômia faz muito serviço para a União Europeia. E eles fizeram um levantamento da literatura e responderam as perguntas. As perguntas são muito estranhas, porque as perguntas são perguntas diretas, são perguntas com negativas, são perguntas com negativa de negativa, porque foram feitas pelos políticos. Aí o relatório mantém as perguntas da prestação, né, da consultoria. E aí eles dizem se a literatura suporta, se não suporta, se é inconclusivo, e eles vão dando aqui. Então, por exemplo, biodegradabilidade, porque a indústria de oxodegradáveis, inclusive, chama de oxobiodegradáveis. Eles dizem que é biodegradável, e eles dizem que atende a algumas normas, mas são normas que não são feitas para trabalhar com materiais que se fragmentam com facilidade. Então, por exemplo, se uma norma de biodegradabilidade pede para você deixar no lodo com entrada de oxigênio e mede saída de CO2, é uma coisa. Agora, pede para você ver quanto sobrou do material depois de um tempo. E esse material fragmenta, dificilmente você vai pegar esses fragmentos. Então, tem alguma falha ali. E aí você tem alguns problemas para lidar com isso. Então, a literatura diz que é partially supported, porque tem alguns artigos que dizem que sim, outros que dizem que não, e tem um conflito, uma controvérsia na literatura. Biodegradabilidade em ambientes marinhos, inconclusivo. Eles não biodegradam, você está vendo? Ó, tem uma negativa. Não biodegradam nos aterros. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Walter, em cima disso. Não era essa a minha pergunta, mas já que você comentou, vou fazer essa. Não, só um comentarinho, só um finzinho. É suportado, ou seja, ele não biodegrada em aterro. Então isso é importante de saber. A literatura já consolidou. Oxidegradáveis não são compostáveis, porque compostável é um biodegradável com data certa para acontecer. Tem que acontecer na sua casa. Ou ele até pode acontecer em ambiente industrial de compostabilidade, e isso é uma briga que está acontecendo agora para você colocar nos labels
se é compostável industrial ou na sua casa, porque o cidadão precisa saber isso para ele tomar a decisão. Então, o oxodegradável ele não é biodegradável hoje. Há uma controvérsia. E estava um movimento de banimento. Parou o banimento por causa da pandemia. Ele ia ser banido na Europa. E aí foi revertido. Então, hoje são 3. E ele não é... Hoje não existe nenhum artigo falando que os micro-organismos se alimentam do oxodegradável, ou seja, do polietileno aditivado com aquilo, e transformam em CO2 e água, como diz essa propaganda que está aqui. Então, isso é controverso. Desculpa, Nemitala, pode falar. Não, era uma dúvida que eu tenho. Quando você fala biodegradável, você fica falando depois da fragmentação até a região de nanoplásticos, está certo? O biodegradável significa o quê? Qual é o tamanho que você está diminuindo da seu... É atômico? Você está diminuindo para átomos? Está mudando Não, o plástico para outra coisa? Porque a sensação que eu tenho quando você chama, às vezes, degradável, é que você está diminuindo o tamanho e não se incomoda muito com isso, tá certo? Quando não, você chega em uma quantidade que você não consegue medir, mas você continua tendo plástico, só que com esse átomo, é o... tá certo? Exato. Uma molécula, na realidade, tá certo? Não átomo, uma molécula. Até onde que chega isso, entendeu? Exato, não sabemos. Essa é uma pergunta que eu estou me dedicando a ver se a gente consegue participar dessa discussão. Porque o nanoplástico ele não está detectado. A gente não sabe se o nanoplástico é predominantemente amorfo, predominantemente cristalino. A gente não sabe se o nanoplástico ele é biodegradável ou não. E essa é uma coisa que a gente, por exemplo, no balanço de massa do que se encontra de microplástico no mar e do que se sabe que vai ao mar, existem ordens de grandeza de conflito. Aonde foi parar esse plástico? E aí o pessoal que gosta de fake news fala assim, microplásticos são biodegradáveis, olha lá, não tem problema nenhum, vamos continuar nosso modo de vida como está. Então, essa pergunta precisa ser respondida. Então, a gente precisa saber até que ponto, quando eu falei aqui dessa... Quando você fala biodegradável, significa que tamanho, tá então, certo? Não, são coisas distintas. Quando eu falo em degradação, em fragmentação, não é bio, é degradabilidade. Biodegradação, eu preciso que alguma espécie viva coma aquele negócio. E aí, até que ponto o plástico vai? Não sabemos. Então, não, peraí, isso aqui não é a minha apresentação. Aqui, ó. Limite de tamanho para cisão por estímulo mecânico, a gente não sabe. Isso é uma coisa que a gente vai começar a tentar medir. A gente vai usar um DLS para ver até onde, no limite do DLS, a gente consegue ver a população de plástico. Mas essa pergunta que você fez, né, Mitala, ninguém respondeu ainda. É uma área que o pessoal está se debruçando. Então, a área de para nanoplástico, ela é bem legal para quem trabalha com nanomateriais, porque tem o ferramental e tem conhecimento para isso. E é uma área muito escura, uma área que a gente não está tateando ainda. Então, tem bastante coisa para ser feita. Esse termo de bio seria... O biodegradável, ele voltaria para a natureza e a natureza incorporaria ele de uma forma não nociva, é isso? O melhor dos mundos. Ou até nociva. Ou até nociva, mas de alguma maneira viraria biomassa. Se for nociva, não tá bom. Porque aí, tipo, mesmo se ele não for bio e ele for nano, ele vai causar algum dano, né? De qualquer não forma, sabemos. não interessa o... É difícil dizer. É o mesmo debate que tem de vacina, quando o cara fala assim, o cientista lá, o Robert Malone, que falou que assim, vacina faz mal. E aí a gente fica difícil ir lá e falar assim, a vacina não faz mal nenhum, porque a gente sabe que tem contra-efeito. E se a gente disser, não, a vacina faz menos mal do que o Covid, mas pode matar algumas pessoas, esse tipo de coisa é difícil falar. É a mesma coisa falar que nanoplástico faz mal. Não sabemos ainda. Parece que faz mal, tem toda a lógica, tem uma série de hipóteses muito prováveis de que o nanoplástico vai fazer mal, mas ninguém mediu. A gente mede com os nanoplásticos engenheirados. Agora, falta a gente fazer nanoplástico e expor esses nanoplásticos feitos de microplásticos reais e expor aos animais. Então, hoje a gente não tem como dizer que nanoplásticos fazem mal. A gente não tem como dizer que microplásticos fazem mal.
Fazem mal em hotspots, em ambientes específicos, mas você não tem como gerar agora uma regulamentação para microplásticos, como a Califórnia está fazendo agora, já estão trabalhando agora, eu tenho um colega que está envolvido nisso, a regulação e os protocolos para determinar microplástico em água potável. Então, isso já está regulado. A regulação já foi feita e agora eles estão estabelecendo os protocolos para o infravermelho para poder determinar. E isso, lá na Califórnia, vai ser o primeiro. Então, para determinar isso, você tem que ter algumas evidências. E as evidências ainda não são... É aquele caso. Microplástico faz mal. Ok, nessa concentração. Aonde que você tem essa concentração? Em quase lugar nenhum. Então, você não consegue regular. Na realidade, a pergunta que eu ia fazer antes de tudo, posso fazer, Tiago? Você quer distribuir um pouco? Claro que sim, eu ia perguntar se você queria fazer mesmo. Se alguém tiver outra pergunta, eu posso esperar um pouquinho, mas a pergunta que eu ia fazer, na realidade, é se existe uma correlação entre, porque você comentou que alguns plásticos que absorvem alguns materiais, tá certo? Quer dizer, absorve, né? Você falou, se eu entendi bem, né? Dependendo da... Absorve. Já existe... Absorve, em geral. Absorve e depois joga, né? Ele pode absorver Isso. e depois, né? E depois liberar. Se existe já uma correlação entre tipos de plásticos e tipo de materiais químicos que eles podem absorver, existe essa relação já? Tem. Depende do tamanho, do cristal, da molécula? Como é que é essa história? Não, tem os diferentes materiais, tem um pouco menos de trabalho, variando o nível de degradação, mas tem vários trabalhos variando formato, variando formato e tamanho. Não, no sentido que você podia desenvolver um plástico que, de repente, absorvesse algum tipo de material específico para usar como limpeza, por exemplo? Você quer usar esse plástico para limpar alguma... ok. Não. Né? Você desenvolver isso para ser específico para aquele, aí usá-lo como... Tem. Mas aí é mais gel. Tem vários polímeros que formam hidrogel, alginato. Gel, mas não plástico mesmo. Não, porque aí a eficiência é pequena. A eficiência é pequena porque você tem um bulk. Para você ter um material manuseável, você tem que ter um bulk enorme. A superfície... É um efeito de superfície, é isso? Não é bem um efeito... É por isso que você faz um gel, é isso? E aí, com o gel, você tem muito mais absorção do que a dissorção. Né? Então, para os plásticos normais, é difícil ter isso. Curiosidade, se já tinha essa relação ou não. Mas tem bastante trabalho associando PVC, PE, PP, pegando mais substâncias hidrofóbicas, hidrofílicas, desse tamanho, com aquele grupo funcional, isso tem. Se você pegar uma meta-análise, você já tem uma coisa mais ou menos estabelecida. Mas, em geral, todo mundo pega alguma coisa. Obrigado. Podia, então, criar, um material que absorvesse, né? E aí você bota isso no mar para ele chupar os microplásticos. Lá na Baía da Guanabara seria ótimo, né? Jogar na Baía de Guanabara, limpar ela inteira, tá certo? Depois jogar o microplástico aonde? Não, tem alguns trabalhos, tem uma ONG com um garoto super jovem, agora já é um adulto, jovem adulto, mas quando ele ficou famoso e propôs esse projeto, ele era um adolescente, acho. E eu não lembro, Ocean Cleanup, que ele propôs uma esponjona, uma bisnagona, e ele vai puxando essa bisnagona, que tem a capacidade de tragar e dissolver. Então, ela é um obstáculo mecânico que você puxa, mas ela também sorve. E aí eles estão fazendo esse tipo de trabalho aí. Tem um que anda sozinho, simplesmente solta, ele vai chupando, tem outro que você vai puxando. E ele tem um trabalho aí, ele tá puxando, ele tira algumas toneladas, e aí rola isso aqui tem essa pulseirinha de plástico reciclado. Isso é uma coisa um pouco desinformativa, na minha opinião. Não há modo economicamente viável de reciclar esse material. Esse material é super caro. Quer dizer, você tem que ir para o mar, puxar, limpar para reciclar, não vai. Mas dá para limpar. E a questão é o custo disso. O fato é que se você tira muitos microplásticos do mar, você está evitando que eles formem muito mais, ordens de grandeza mais, nanoplásticos. Então, é positivo.
Mas também você tem, quando você fala em microplástico, você tem uma coisa, eu achei estranho quando eu aprendi isso. Você tem flutuância positiva e negativa. Flutuância positiva, ele flutua, flutuância negativa, ele afunda, e a flutuância neutra. Flutuância neutra é o plástico que tem uma densidade próxima à do fluido. Então, se você tem alguma turbulência, ele vai no bulk. Se você deixa ele parado, ou ele afunda muito lentamente, ou ele flutua muito lentamente. Então, você não está limpando nem a flutuância negativa e nem a flutuância neutra. Porque a flutuância neutra, ela ocupa o espaço da água. Então, você tem uma limpeza que é parcial. Então, hoje, a remediação de água no oceano, muita gente, eu estou entre eles, considero um pouco fantasiosa. Eu acho que a remediação ela vai acontecer na água que você quer beber ou na água que você quer usar para alguma finalidade. Agora, remediar o mar, remediar solo, rapaz, eu tô... Mas tem projetos, tem o pessoal que trabalha com plasma, tem o pessoal que trabalha com fotocatálise, mas a aplicação desses trabalhos, em geral, é para a água que você vai beber ou para a água que você vai entregar. Então, por exemplo, um processo industrial intensivo em formação de microplástico, algum lugar que tem muita fragmentação, né, indústria de pneu, quando você trabalha com muito pó, reciclagem, né, que você tem que moer tudo, você pode tratar o seu efluente desse jeito. Então, acho que são soluções para o input de microplástico no meio ambiente, mas o que já foi, acho difícil. Jéssica, você tem uma pergunta? Oi, é uma pergunta bem iniciante, eu peço até desculpa. Vem. A acetona corrói alguns tipos de plástico. Quando essa acetona corrói esses plásticos, eles se transformam em nanoplásticos, porque a acetona depois ela evapora. Fica resíduo nisso? Pergunta bem básica, bem boa. Não, imagina, é uma pergunta super legal. É uma pergunta super legal. Eu tenho um amigo que desenvolveu um produto com essa brincadeira. Ele pegou isopor, o Rochelle, o professor Rochelle Lago, lá da UFMG, ele tem uma patente de impermeabilização de laje. Bem simples, com acetato de etila, acetona, dissolvendo isopor de lixo e espalhando na superfície. Não é comercializada, mas foi uma patente. E o que acontece é um processo de dissolução, Jéssica. Então, o que acontece é que, nesse caso, acetona, acetato de etila, se eu não me engano, acetona melhor, eles vão dissolver o poliestireno. Eles são um bom solvente para o poliestireno. E aí, você tem uma solução. Essa solução, quando evapora a acetona, você vai ter o poliestireno de volta. Então, não muda nada, é um processo físico mesmo. Não tem uma mudança química no polímero, tá? Mas isso que você falou, eu não mostrei no monitoramento, mas esse trabalho com grafite, para a gente provar que o grafite é polímero, o pessoal sugeriu, os coautores, né, os colaboradores sugeriram, vamos fazer um micro FTR. Eu falei, não. Pega o solo e pega um solvente, porque está tão rico, é tão concentrado de microplástico, que a gente pegou o solvente, que é chileno, que é o solvente mais usado para limpador de grafite. Ou seja, ele dissolve o binder, né, claro. Então, a gente passou o chileno por essa amostra de solo enriquecida, para poder pegar melhor o sinal, depois da separação. E evaporou o chileno e formou um filme embaixo. Esse filme a gente levou para o enfermeiro, era lá, resina alquídica, poliestireno, metilestireno, então era o resíduo. Então, esse fenômeno que você falou, é um fenômeno que a gente pode usar no monitoramento se você tem uma espécie muito rica. No caso do grafite, a gente deu sorte porque o grafite ele dissolve bem em alguns solventes legais. Se for polipropileno e polietileno, por exemplo, é tolueno a 130 graus. Aí é difícil você tratar uma espécie assim. Mas eu estou com um projeto que eu estou elaborando ainda para mexer com poliestireno. Especificamente um hotspot de poliestireno. E nele eu vou usar acetona. Porque aí eu extraio, em vez de ficar usando esses processos de extração super complicados, eu vou na propriedade específica do poliestireno que eu quero pegar. Como não é uma mistura de microplásticos, eu posso fazer isso.
Então, obrigado pela sua pergunta, que me deu a chance de poder falar disso. Walter, e as máquinas de lavar roupa? Tem algum papel nessa história toda aí? Nossa, super papel. Obrigado, Thiago. Eu tenho uma amiga que está lá em Plymouth com o Richard Thompson, a Andrea Neves, lá da URGS, que trabalha com microplástico. Fez o primeiro trabalho de monitoramento lá do Rio Guaíba. Publicou na Science of Total Environment. Ela está trabalhando com máquina de lavar. Eles têm um laboratório lá cheio de máquina de lavar. Então, ela vai coletar a saída da máquina de lavar. Em cima tem um separador. Então, ela põe as roupas, passa a água ali e eles coletam as fibras. O legal, e isso quando você vê aquele trabalho, aquela estatística, vai ter mais microplástico no mar do que peixe, a conta é por causa das microfibras. As microfibras da nossa máquina de lavar, elas passam bastante da estação de tratamento de água e elas vão para o mar. Então, essa contagem de microfibra é que dá origem a essa comparação aí de número de peixe com número de fibra, de microplástico. Então, as estações de tratamento de água, nova geração, estão sendo preparadas para lidar com microplástico. Então, até hoje, a gente tem escape de microfibra. E as microfibras que a gente está falando não são as microfibras que estão na sujeira do filtro, que a gente tira, pelo menos na máquina antigamente, eu tirava e tinha que ficar limpando um copinho, né? Não é daquele tamanho, são as microfibras que passam dali. Então, são microfibras que você não consegue ver. E vai bastante, Tem muito produto já para você filtrar microfibra de máquina de lavar. Já tem uma startup vendendo serviço. Eles não vendem o dispositivo. Eles têm um dispositivo de filtração que eles vão lá e controlam se está entupindo, se o fluxo está indo bem. Eles vendem o serviço de controle para lavagem industrial, Thiago. Mas na lavagem da nossa casa, a gente libera muita microfibra. Um trabalho que eu ainda quero brincar de fazer, depois você corta isso aí da gravação, Thiago, para não ficar dando ideia para os outros. Mas, tô brincando. Aqui no Brasil, a gente tem muito problema de esgoto, né? Então, tem muito lugar, imagina que tem lugar que não tem acesso a esgoto e que tem um solo recebendo anos e anos e anos de máquina de lavar diariamente. Ali tem uma concentração de microfibra muito grande. E em relação à microfibra e microplásticos em geral, Thiago, uma coisa importante para eu falar são as décadas do que sempre foi considerado uma boa prática nos Estados Unidos e na Europa, que é usar fertilizante feito de lodo de esgoto. O lodo de esgoto era compostado para fazer fertilizante e fertilizar fazendas nos Estados Unidos e na Europa por décadas. E hoje a gente encontra muito microplástico, muita microfibra, e é por conta desse lodo de esgoto. Então, sim, microfibra de máquina de lavar é considerado uma das maiores fontes de microplástico, junto com pneu. Pneu também. Sim, inescapável. Aqui em São Paulo a gente está com uma iniciativa pioneira de usar o esgoto no metrô. Não sei se você viu na televisão. Não, o que aconteceu? É piada, né? O que houve? Não, é o vazamento lá na linha. Eu vi. Alguém mais tem perguntas para o Walter? Mesmo. Bom, Walter, muito obrigado pelo seu seminário. Então, agora eu vou interromper a gravação.